Neste vídeo vamos deixar de lado toda a parte teórica, vamos depois explicar os detalhes mais para a frente. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar entre todos nós. Eu vou fazer aqui um conjunto de operações, vocês vão tentar fazer uma repetição mais ou menos semelhante àquilo que eu vou fazer aqui e depois nós iremos então ter a oportunidade de falar sobre os detalhes daquilo que foi feito ao longo deste vídeo. O que nós vamos fazer, resumidamente, é o seguinte. Nós vamos criar uma nova base de dados MySQL. Estamos, obviamente, a trabalhar num ambiente local. Essa base de dados vai ter uma determinada estrutura muito simples, vai conter apenas uma tabela com duas colunas. Nós já iremos ver como é que isso se faz, é muito fácil. Vou depois integrar, ou neste caso até já tenho integrado no meu sistema, uma classe que eu vou disponibilizar na área da descrição com um link para vocês poderem descarregar e utilizar esta classe nos vossos projetos, e depois irei explicar como é que ela é utilizada, e é muito simples, vocês vão ver. E nós vamos incorporar tudo isto dentro do nosso sistema. Não vamos neste vídeo fazer por completo todo o sistema que permite guardar os e-mails de uma newsletter, como eu tive a ocasião de referir no vídeo anterior desta série, mas nós iremos criar todas as condições para ficarmos quase com esse processo fechado. No final, vamos ter aqui um pequeno script de PHP, que nós vamos criar aqui, que vai carregar a nossa biblioteca para comunicações com as bases de dados, vai ter ali uma pequena instrução de SQL para poder ler a informação a partir da base de dados e apresentar de uma forma muito simples quais são os contactos que nós temos na nossa base de dados. Vamos então colocar as mãos à obra. Bom, neste momento eu tenho aqui o meu Visual Studio Code, mas na realidade eu não vou precisar do meu Visual Studio Code por enquanto. O que eu vou concentrar a minha atenção é então, a partir do Laragon, vocês vão ter a certeza que têm os serviços do Apache e do MySQL a funcionar. O passo seguinte é entrar no ADSQL. Vamos clicar em Database. Vamos aguardar alguns instantes para que o sistema arranque então aqui com este ambiente. Ora, vocês à partida já terão aqui este ambiente disponível para todos vós. Se porventura não tiverem, vocês podem vir aqui, criar uma nova seção, ok? Nova seção na pasta raiz e vai aparecer aqui um espaço novo. O que é que vocês vão colocar aqui? Vão colocar localhost e vão deixar ficar tudo o resto exatamente como está, ok? Então depois, se vocês quiserem clicar aqui em guardar e gravar, tudo certo, não há qualquer problema. Vamos aqui clicar em guardar, está guardado. Se quiserem alterar o nome, podem clicar com o botão direito do mouse, fazer um rename e colocar aqui, por exemplo, localhost. E neste momento, quer por aqui, nós temos exatamente a entrada no nosso servidor de MySQL. Então vamos fazer aqui um duplo clique. Cá está o nosso servidor de MySQL. Eventualmente o vosso ADSQL poderá ter um aspecto ligeiramente diferente deste que eu aqui tenho, mas no essencial ele será muito semelhante. Vocês vão ter, à partida, 4 bases de dados. Poderão ter menos, poderão ter ligeiramente mais, não importa, não nos interessa quantas bases de dados vocês têm, nós vamos criar a nossa base de dados. Para criarmos a base de dados, nós vamos aqui nesta área do lado esquerdo, clicar com o botão direito do mouse e vamos escolher a opção Create New Base de Dados. Vai aparecer este quadro onde nós vamos colocar aqui o nome da nossa base de dados. Para o evento deste exercício, nós vamos chamá-la de Newsletter. Com 2 T's, ok? Newsletter. Não vamos alterar nenhuma das configurações e vamos clicar apenas em confirmar. Como podem observar, neste momento nós temos aqui, do lado esquerdo, uma nova base de dados chamada Newsletter. Nesta pequena seta, quando nós clicamos, iriam ser apresentadas as tabelas da nossa base de dados. Iremos ver depois porque é que a base de dados tem tabelas e tudo o resto. Nós vamos precisar de criar uma tabela. A nossa base de dados está criada, mas está vazia. E para que a base de dados não esteja vazia, para ela poder ter registros, precisamos de criar uma tabela onde esses registros são guardados. Muito à semelhança da forma como funciona, por exemplo, o Excel, onde nós temos tabelas e colocamos lá dados nas linhas e nas colunas. Então nós vamos clicar com o botão direito do mouse, Create New Table. Vai aparecer aqui este quadro, onde nós temos aqui um espaço para definir o nome da nossa tabela. Vamos lhe chamar e-mails, porque são os e-mails que nós vamos guardar aqui dentro para o envio da nossa newsletter. Depois aqui da parte de baixo nós vamos ter o espaço onde vamos adicionar as colunas da nossa tabela. E as colunas da nossa tabela vão ter nome. Nós vamos adicionar apenas 2. Vamos então clicar uma vez no botão adicionar e vai aparecer aqui o nome da nossa coluna. Nós vamos lhe chamar ID.
Depois iremos explicar com o tempo porquê, o nome de ID, etc. Poderíamos chamar outra coisa qualquer, mas vamos lhe chamar ID. Aqui no tipo de dados vamos deixar int. E vamos deixar ficar tudo exatamente assim, desta forma, à exceção aqui de um pequeno espaço no fundo, onde nós na pré-definição vamos fazer um clique aqui no default, vai abrir este quadro e vocês vão optar pelo auto increment. Iremos depois ver o que é que isso é. Aqui deveria estar a expressão confirmar, mas como o texto não cabe na tradução, nós temos aqui o onFirma, mas é o confirmar. Então vamos clicar aqui em confirmar, cá está a opção. A seguir vamos clicar novamente em adicionar e vamos colocar aqui e-mail. Ora, neste caso, esta segunda coluna que aqui nós estamos a colocar, que neste caso estamos a definir por linhas, mas isto depois vai se transformar em colunas, é então o espaço onde vai ser guardado, de facto, o e-mail de cada visitante do nosso site. Ora, ao contrário do que acontece com o ID, que é um valor do tipo inteiro, vai ser um valor numérico, no caso do e-mail ele vai ser um texto. Para isso nós vamos ter que clicar aqui no int e escolher desta lista toda de tipos de dados que podemos guardar, um que se designa por varchar. Vamos escolher o varchar e vão olhar aqui para a frente, vai aparecer por defeito o valor 50. Isto significa que nesta coluna nós podemos guardar um texto com um máximo de 50 caracteres. Ora, este 50 caracteres é suficiente para guardar um endereço de e-mail? Sim, até poderia ser menos, mas vamos deixar 50. E não vamos mexer em rigorosamente mais nada. Falta apenas um passo, porque podem olhar aqui, nós vamos ter aqui o botão guardar. Mas se eu clicar agora em guardar, o sistema vai me dar um erro. Bom, eu não vou estar aqui a ler o que é este erro, porque eu sei o que é o erro. É que nós vamos ter que fazer esta pequena operação. Aqui nesta primeira coluna, vamos clicar com o botão direito do mouse e vamos aqui ao fundo onde diz Create New Index e selecionar a opção Primary. Vai ficar ali com aquela chave dourada e agora sim nós vamos clicar em guardar e está criada a nossa tabela. O que é que aconteceu aqui do lado esquerdo? Como podem observar, eu já tenho uma tabela para os meus e-mails. Se eu fizer aqui um duplo clique, se ela não estiver aberta, se eu fizer aqui isto desta forma, um duplo clique, ou um clique só, ela vai abrir aqui com este aspecto. Como podem observar, há aqui muitos espaços de navegação. Aliás, dentro deste nós temos todas estas tabs, aqui, por aqui fora, etc. Se eu clicar aqui em dados, nós vamos deixar de ter aqui tabs, mas vamos passar a ter aqui a nossa tabela com as duas colunas que criamos, o ID e o e-mail. Neste caso, não temos nenhuma linha. Porquê? Porque nós não inserimos registros. Bom, então nós vamos inserir aqui manualmente alguns registros. Bom, como é que eu faço para inserir registros? Reparem que eu tenho aqui um sinal mais. E este sinal mais diz Insert Row into Table. Pode também ser inserido através de pressionarmos o botão de Insert. Mas nós vamos clicar aqui no mais. E agora reparem que aparecem aqui dois espaços. Um diz Null e o outro diz E-mail, que também tem Null. Ora, vamos fazer aqui um duplo clique. Ou um clique apenas é suficiente e vamos colocar o valor 1. Depois pressionam a tecla Tab e vamos colocar aqui e-mails de teste. Nós podemos alargar aqui um pouco este espaço. Eu vou colocar email@gmail.com. Mas vamos colocar aqui, por exemplo, e-mail 1 e pressionam o Return para que os dados fiquem lá. Agora reparem o seguinte, temos aqui estes sinais vermelhos, significa que estes dados ainda não estão propriamente guardados na base de dados. Quando eu clicar aqui fora, reparem que os sinais desapareceram. O que é que aconteceu? O sistema guardou este registro ou esta linha de dados na minha base de dados. Então significa que agora dentro da minha tabela de e-mails eu já tenho um e-mail. Para acrescentarmos mais, vamos clicar novamente aqui, onde diz aqui o Null. Nós vamos fazer um duplo clique, colocar um 2, os valores têm que ser diferentes, depois iremos ver porquê. E aqui vamos colocar email2@gmail.com. E vamos ficar apenas com estes dois e-mails. Como podem observar, temos uma tabela chamada e-mails. Esta tabela tem duas colunas, uma chamada ID e a outra chamada e-mail, dentro das quais existe, obviamente, nesta tabela, dois registros. Um que tem o ID igual a 1 e outro que tem o ID igual a 2, e cada um com o e-mail 1 e o e-mail 2. Vamos então esquecer por agora o nosso ADSQL. Vamos aqui fechá-lo e vamos regressar aqui então ao nosso projeto. Bom, o que é que eu fiz? Eu tenho aqui já incorporado na raiz do meu projeto
poderia ser num outro local qualquer, mas neste caso está na raiz do meu projeto, um novo fecheiro chamado gestor.php e que vocês podem descarregar na descrição deste vídeo. Este fecheiro é um fecheiro de PHP muito simples e tem aqui um conjunto, obviamente, de código que foi previamente criado por mim, mas que vai servir fundamentalmente para fazer aquilo que se designa em linguagem de programação como o sistema CRUD. Ora, o que é um sistema CRUD? Eu vou fazer aqui, abrir aqui um documento, CRUD, que eu vou colocar aqui desta forma, C-R-U-D, é basicamente todas as mais comuns tarefas que são feitas com uma base de dados, que é o create, criar registros, read, ler registros, update, que é atualizar registros, e delete, eliminar registros. Então, quando vocês ouvirem falar da expressão fazer uma aplicação com CRUD de base de dados, significa que é uma aplicação que possa adicionar, ler, atualizar e eliminar registros numa base de dados. Bom, esta classe que eu aqui tenho faz exatamente isso. É uma classe feita em PHP chamada gestor, tem aqui um conjunto de parâmetros que nós vamos ter que configurar para que a nossa classe consiga comunicar com a nossa base de dados, e tem depois duas funções. Uma delas chama-se exeQuery, e eu aqui quis dizer executar uma query, e a expressão query significa executar uma comunicação, uma instrução com a base de dados, e depois tem uma outra chamada execute non-query, executar uma non-query. Bom, o que é que basicamente estas duas funções permitem fazer? Esta primeira é única e exclusivamente usada para ler funções. Então, ou melhor, para ler instruções. Então, no CRUD, esta função que aqui está serve apenas para responder ao R, que é o read. Então, sempre que queremos ler informações a partir de uma base de dados, nós vamos usar esta função. Todas as outras funções, o criar, o update e o delete, o create, update e delete, são feitas no non-query. Bom, porquê que se chama aqui executar query e executar uma non-query? Eu decidi chamar isto desta forma, porquê? Porque esta função vai devolver-nos um conjunto de resultados. Porquê? Porque nós estamos a pedir à base de dados que nos dê informação. Ao passo que esta função que aqui está vai criar, portanto não nos vai dar informação, vai criar na base de dados. Esta vai atualizar ou fazer um update na base de dados, portanto não nos vai dar informação. E esta vai eliminar registros na base de dados, também não nos dá informação. Então, ler dados da base de dados, e aqui esta para tudo o resto. Criar, atualizar e eliminar. Bom, vamos então aqui ao passo seguinte. Como é que eu faço para colocar esta minha classe a funcionar dentro da minha aplicação? Vamos fazer aqui um save, tudo certo. Bom, eu vou regressar aqui. Eu coloquei aqui o gestor.php. Eu vou criar aqui um novo fecheiro. É um fecheiro ao qual nós vamos aceder de forma direta. Vou-lhe chamar basedados.php. E não vamos estar aqui neste vídeo a incorporar ainda todo este sistema dentro do site da empresa. Nós vamos pura e simplesmente na barra de endereços chamar a execução deste fecheiro e ele vai executar aquilo que nós vamos colocar aqui no PHP. Se eu neste momento colocar aqui echo OK, o que vai acontecer é isto. Reparem, eu guardei. Se eu for agora aqui ao meu browser, onde eu tenho aqui o site da minha empresa, onde eu posso navegar aqui pelos diferentes contactos, serviços, empresa, etc. Eu vou simplesmente fazer o seguinte, vou eliminar tudo o que aqui tenho e vou colocar aqui basedados.php. Então eu estou a dizer especificamente para que seja executado aquele script de PHP. Quando eu pressionar o return, eu vou estar já a ler ou a fazer com que aquele script de PHP seja executado. Então está aqui a apresentar o OK. Se eu colocar aqui OK 1 e agora vier aqui refrescar, ele vai apresentar o OK 1. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é incorporar ou importar para o interior deste meu fecheiro de base de dados.php o tal gestor de base de dados. Então eu vou fazê-lo da seguinte forma: include gestor.php.
Isto é, incluir tudo aquilo que está dentro do fecheiro gestor.php. Ora, o que é que existe dentro do fecheiro gestor.php? Existe uma classe chamada gestor. E eu, a partir desta classe, posso criar um objeto. Isto é, aquilo que vai servir dentro do meu PHP para usar aquelas duas funções. Então eu vou fazê-lo da seguinte forma. Gestor é igual a new, a uma nova versão de gestor. Ora, o que é este gestor que aqui está? É exatamente esta classe que aqui está. E agora reparem que eu posso ter o seguinte, gestor, e esta seta vai dizer executa uma das duas funções que eu tenho aqui dentro. Ou esta função que aqui está, ou aquela. Bom, eu vou executar a query. Então, para isso, eu vou dizer o seguinte, peço desculpa, agora aqui, vamos colocar aqui exe query e depois abrir e fechar parênteses. E aqui dentro nós vamos ter que colocar algumas instruções. Vamos agora fechar ali e está feito. Bom, o que é que vai acontecer então aqui? Nós vamos ter que colocar aqui aquilo que se designa por SQL, ou Structured Query Language. E muita atenção, volto a frisar aquilo que eu disse no início deste vídeo, não tentem perceber tudo aquilo que eu estou a dizer agora neste momento, porque a partir do próximo vídeo nós vamos começar a escalpelizar tudo isto e a explicar de forma um bocadinho mais detalhada o que é que está a acontecer em cada momento. Então eu vou colocar aqui uma coisa tão simples como isto. Select, asterisco, que é selecionar tudo, from emails. Ora, este emails é o nome da minha base de dados, ou melhor, da minha tabela especificamente. Reparem, eu vou abrir aqui novamente o acesso, é esta tabela que aqui está. Então eu estou a dizer aqui basicamente o seguinte, vai buscar tudo, que é o asterisco, a partir da tabela emails. E esses registros vão ser guardados numa variável do PHP. Eu vou colocar aqui dados é igual a toda a informação que resulta da execução desta query. Okay? Então esta query vai ser executada e vai devolver um conjunto de dados. Estes dados vêm sempre na forma de um array associativo. Ora, iremos ver com certeza o que é que isso é. O que eu vou fazer aqui é simplesmente um print R, que é uma função do PHP, que me permite ver tudo aquilo que vem dentro de dados. E agora, já agora, vou colocar aqui um die, que é terminar, eu vou colocar aqui terminado. Ups, ok, terminado. Vamos tirar dali aquele T, vamos fechar aqui com um ponto e vamos testar e vamos ver que vai acontecer aqui um erro. Eu vou aqui refrescar e ele vai me dizer o seguinte, fatal error uncocked PDO exception ppp e diz acesso não permitido ao utilizador e depois está aqui um conjunto de informação mais vasta, etc. Bom, o que é que acontece aqui? Nós vamos ter que fazer uma pequena alteração e depois iremos explicar o porquê. Nesta área que aqui está em cima estão as configurações de acesso à nossa base de dados. No DB Server vamos deixar ficar como localhost, afinal de contas é, inclusive, é o nome que nós demos aqui à nossa sessão, localhost. No DBName é o nome da base de dados. Ora, a nossa base de dados chama-se newsletter. Então nós vamos ter que colocar aqui newsletter. O username e a password são os dados ou as credenciais necessárias para que o meu sistema consiga comunicar com a base de dados. Ora, para este caso em concreto, nós vamos utilizar um utilizador e a sua respectiva password que já vêm criados por defeito e que é o utilizador chamado root, R-O-O-T, e que não tem password. Portanto, este utilizador é um utilizador que pode entrar sem password no nosso sistema de gestão de base de dados. Vamos aqui voltar a repetir esta instrução e reparem o que é que apareceu agora. Temos aqui, já não temos um erro, temos um array, aqui com um conjunto de informação, vocês já podem verificar que vem aqui o e-mail 1, etc, etc. Vamos colocar isto de uma forma um bocadinho mais bonita. Vamos apenas aqui e vou fazer aqui um echo pré. É uma tag de HTML que nos vai permitir ver os dados de uma forma um bocadinho mais interessante do que aqui está. Então eu vou aqui refrescar e reparem então o que é que nós temos aqui. Temos aqui os dois registros de e-mail com o ID e o e-mail de cada linha, que é isto que nós aqui temos. Reparem, eu vou aqui
ver na tabela dos e-mails, nos dados, o ID e e-mail, 1, e-mail 1, 2, e-mail 2. E reparem o que é que apareceu aqui, ID 1, e-mail 1, ID 2, e-mail 2. E vimos então de uma forma muito prática, sem grandes explicações, como colocar todo este mecanismo a funcionar. No próximo vídeo vamos começar a explicar aqui o que cada uma destas coisas faz. Obviamente que não vamos estar a perder um tempo imenso a explicar todos os detalhes, mas é fundamental para quem está a aprender isto pela primeira vez que tenha uma noção do que é que está a acontecer nos bastidores.